Nós entramos agora numa semana que a igreja diz que é a semana de todas as semanas. É a semana maior. Mas por que é a semana de todas as semanas e é a semana maior? Porque nessa semana, Jesus ele entra na cidade de Jerusalém e ele entra agora cheio de paixão. Essa paixão que ele está levando dentro dele, é uma paixão de sofrimento por amor. Ele está indo para dar a vida por nós. É um amor que vem dele para com o Pai, do Pai para com ele, e que parte desse amor dele para conosco, para quando ele chegar lá na cruz, ele dizer: Pai, perdoa-lhes. Porque, na verdade, o que nós fazemos é só pisar na bola, né? Existe dentro do nosso coração até um desejo de ser santos. Mas nós estamos sempre pisando na bola. É pecado em cima de pecado, é acúmulo e mais acúmulo de pecado. É uma sociedade onde as pessoas não querem saber de Deus. Dizem até que querem Deus, mas dá as costas a Deus constantemente. E aí Deus se lamenta, porque Ele não quer perder nenhum de nós. Deus ele tem um plano que é carregado de um grande desejo. Ele quer que nós um dia estejamos com Ele no céu. Nós iremos passamos um tempo aqui na terra, para que um dia nós possamos estar com Ele no céu, vivendo eternamente com Ele. Olha bem o que é que eu estou dizendo. Eternamente com Ele. Numa felicidade sem fim, numa alegria sem fim. É isso que Deus quer. Mas para isso acontecer, era preciso que Ele mesmo desse a vida por nós, porque nós não poderíamos fazer isso. A reconciliação nossa para com Deus jamais poderia acontecer de nós para com Ele. Tinha que ser de Deus. Deus é que tinha que fazer essa reconciliação. E aí Ele vem. E Ele dá a vida. Ele entra para sofrer. É interessante que na liturgia das horas, nas preces da oração da manhã, lá diz bem assim, olha: Vós Jesus, né? Vós que subistes a Jerusalém para sofrer a paixão, que é o que eu estou dizendo aqui agora, e assim entrar na glória. Então ele vai, ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita, ainda fica aqui mais ou menos uns 50 dias, dando algumas orientações aos apóstolos, aí ele entra na glória, ele volta para o céu, aí diz assim: conduzi vossa igreja à Páscoa da eternidade. Então, com a morte dele, Ele quer nos conduzir à Páscoa da eternidade, cada um de nós. Essa pessoa que está aí do seu lado, aí, ó. Essa pessoa que está do seu lado. Que pode ser também aquela pessoa que mora com você, que convive com você. Jesus, quando Ele entra e morre, Ele quer conduzir essa pessoa do teu lado para a Páscoa eterna, para estar com Ele lá no céu. E nesta semana, nós temos que entrar de cheio pensando nisso. É uma semana em que nós vamos meditar, vamos pensar, vamos ver ali na liturgia Judas que acaba traindo ele.
e vamos ver todo o padecimento dele. Nós não podemos ficar distraídos nesta semana. Essa semana não se pode se distrair. Se distrair com festas, com outras coisas, não dá. É um tempo de nós estarmos pensando, meu Deus do céu, quanto amor. Ele entra, ele está indo para sofrer e dar vida por mim. E aí, nós temos que ficar refletindo, como é que eu estou? Será que a vida que eu estou levando é uma vida de filhos que querem ir para o céu realmente? Ou é de filhos que estão levando uma vida de condenados, daqueles que irão para o inferno um dia? Essa semana é para refletir isso. E se a nossa vida é uma vida onde nós estamos sendo conduzidos, por Satanás para o inferno, nós temos que chegar na sexta-feira da paixão, e diante de Jesus crucificado nós vamos ter que gritar para Ele: tenha piedade de mim, Senhor, não permita que eu me perca. Eu quero um dia estar contigo, salva-me, Senhor. Igual como nós vimos aqui no Evangelho, aquele assassino que no último momento ele conseguiu se salvar, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Jesus, lembra-te de mim. Já que o Senhor já está na eternidade, o Senhor já está no céu, o Senhor é o meu Deus, ao qual eu devo servir. Senhor, lembra-te de mim. Não permita que eu me perca. Nessa caminhada que Jesus faz, que ele vai carregando a cruz, que nós vimos aqui no Evangelho de hoje, existem dois momentos importantes que eu gosto muito de meditar. Claro, além do momento que ele é crucificado, porque aqui é a essência de tudo, na hora que ele se deixa crucificar. Mas existem dois momentos que eu paro muito. É a quarta estação. Ele encontra sua mãe. Ele vai ali carregando a cruz nas costas. De repente vem João com Nossa Senhora. E ali a mãe encontra o filho carregando a cruz, com o corpo todo ensanguentado. E ali os olhares se cruzam, ninguém fala nada. Só quem é mãe dá para entender isso, Imagine uma mãe encontrar o filho numa condição dessa. Imagine uma mãe ou um pai, que encontra o seu filho caído no chão lá, todo ensanguentado. Como é que fica o coração dessa mãe? Mas é interessante, eles não falam nada. No olhar, ela está dizendo assim: eu te entrego, meu filho. E ele, olhando para ela, ele diz: mãe, eu me entrego sim, para que todos se salvem. Só que a caminhada ela continua. E quando chega lá na oitava estação, aí Jesus, ele se depara com algumas mulheres. E é aqui que eu quero parar, para que nós possamos meditar, para nós entrarmos nessa Semana Santa, pensando como é que nós devemos viver essa Semana Santa. Está ali Jesus carregando a cruz, de repente, umas mulheres, que aí são mães, ela vendo Jesus naquela condição, e vendo também Nossa Senhora naquela condição, elas começam a chorar, porque elas sentem no coração dela aquela dor de ver o Filho de Deus. Eu não sei nem se elas pensavam que ali era o Filho de Deus que estava. Mas o que elas viam era um homem
naquela condição. E elas começam a chorar, chorar, chorar. Aí vejam, meus irmãos, o que é que Jesus diz para elas: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, não fiquem com pena de mim. Eu sei que para vocês está sendo duro vocês me verem dessa forma, mas não chorem por mim não. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Aqui fala da profecia que Jesus estava dizendo que Jerusalém seria destruída. É por isso que ele, na continuação aqui da leitura, diz bem assim: ai das mulheres grávidas naquele tempo, ai das mulheres que tiveram filhos, porque vendo, né, Jerusalém destruída e os filhos também sendo destruídos, é claro que as mães iriam ficar numa aflição muito grande, né? Então, era melhor que vocês não tivessem filhos nesse momento. Claro que aqui Deus não está negando, né, a paternidade e a maternidade, porque Deus quer que as mulheres tenham filhos e muitos filhos, para que Deus possa ter filhos do céu. Mas Jesus está dizendo assim, que aquele momento de sofrimento é tão grande, que as mães iriam dizer assim: era melhor não ter tido filho, de ver meus filhos sofrerem assim. Esse é um aspecto humano. Mas agora vamos, meus irmãos, ao aspecto espiritual. Filhas de Jerusalém, filhas de São Paulo, filhas de Salvador, filhas de Cachoeira Paulista, filhas de BH, Belo Horizonte, filhas, 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 primeiro chore por vocês. Por que chore por vocês? A vida que vocês levam não é uma vida santa, é uma vida de pecado. Vocês só ofendem o meu Pai. Não chorem por mim não, chorem por vocês. Porque se vocês não mudarem de vida, nem a minha morte vai adiantar. E o Pai que está no céu vai perder cada uma de vocês ou cada um de vocês. Aqui quando eu falar mãe, eu estou incluindo os pais também. Chore por vós. É por isso que eu vim. Se vocês fossem santos, se vocês levassem uma vida de santos, eu não precisaria estar passando por isso. Mas agora eu vou ter que passar por isso. Chorem por vós. É isso que ele está dizendo. E chore pelos vossos filhos. Dá uma olhada nos seus filhos aí, vocês que estão aí, ó. Aqui é bom, né? Porque todo mundo pode ser criança, adulto, tudo é filho, né? Está todo mundo incluído aqui. Chore por vossos filhos. Quando Adão e Eva pecaram lá no jardim do Éden, que eles ouviram os passos de Deus, Deus foi na direção de Adão e disse assim: Adão, onde estás? Que Adão estava escondido com Eva, né? Se esconderam de vergonha por terem pecado. Adão, onde estás? Agora eu vou dizer assim, olha, pais, aonde estão os seus filhos, hein? Agora, nesse momento. Alguns têm o privilégio de terem os seus filhos aqui. E os outros estão aonde? Até os 7 anos,
10 anos, ainda se segura. Entrou na pré-adolescência e na adolescência. Pais, aonde estão os seus filhos? Agora. É motivo de alegria ou de choro para você? Aonde eles estão? É motivo de choro, repito, ou de alegria? A vida que seus filhos estão levando, o que eles estão vivendo, o que eles andam fazendo, é motivo de choro ou de alegria? Filhas de Jerusalém, chorai por vossos filhos. Porque os seus filhos poderão estar caminhando para a perdição eterna. Santa Brígida diz que ela teve 7 filhos. Uma das filhas se tornou santa. Santa Catarina da Suécia. E Santa Brígida, claro, também se tornou santa. Por isso que se chama Santa Brígida. Quando ela estava com os filhos, ela dizia bem assim para os filhos: prefiro que vocês morram do que eu vê-los condenados. Olha o que ela disse. Eu prefiro ver vocês mortos do que ver vocês condenados. Eu não quero, meus filhos, que vocês se condenem. Mas se vocês estiverem caminhando para a condenação eterna, para o inferno um dia, eu prefiro que vocês morram antes do que eu vê-los no inferno um dia. Pais virtuosos, filhos virtuosos. Pais cheios de vícios, filhos cheios de vícios. Vocês, pais, estão levando uma vida de santos? Vocês são virtuosos para que seus filhos sejam virtuosos? Ou vocês estão levando uma vida de viciados, de vícios, e os seus filhos estão copiando os vícios de vocês, em vez de copiar a santidade de vocês? Ela mesma, a mãe de São Felipe de França, a rainha Branca, o nome dela, diz que ela está no processo de canonização. Ela pegou o filho dela nos braços e disse assim: meu filho, eu quero dizer uma coisa para você. Eu te amo. Mas, meu filho, existe um pai no céu que ama mais você do que eu. Existe uma mãe no céu, meu filho, que ama você muito mais do que eu. Meu filho, São Luís de França, meu filho, não o ofenda. Não ofenda a ele. Não peque, meu filho. Está vendo como é que os pais virtuosos, eles pensam nos seus filhos? Eles pensam assim:
Eles não vivem pensando somente em dar coisas e coisas e coisas e coisas e acumular disso e daquilo. Os pais virtuosos que querem o céu, eles querem ver os seus filhos no céu. E porque eles querem ver os filhos nos céus, eles apontam Deus para os seus filhos. E vivam como filhos de Deus, meus filhos. Aí ela acrescenta dizendo bem assim: ó, meu filho, preferiria ver-te. Eu preferiria ver-te morto hoje, a contraíres um pecado mortal. E Santa Brígida diz: não quero ser mãe de filhos condenados. Não quero ser mãe de filhos condenados ao inferno. Ontem à tarde eu estava numa casa que tinha uma criancinha. Os pais estavam ali e tudo. E sempre que eu vejo uma criança, me vem aquela pergunta que fizeram a Isabel e Zacarias quando João Batista nasceu: quem será esse menino? A pergunta foi essa. Quem será essa menina que está aqui? No futuro, quem ela será? E para onde ela irá? Para onde? Pais virtuosos, filhos virtuosos. Pais santos, filhos santos. Filhas de Jerusalém, chorai por vossos filhos. Dá para entrar na Semana Santa como se nada tivesse acontecendo, como se tudo estivesse bem, tudo estivesse bom. Como é que você vai entrar na Semana Santa rindo, fazendo festa, se alegrando, sendo que seu filho está aonde? Aonde estão os vossos filhos? Os seus filhos estão aonde? Fumando maconha. Usando drogas. Se prostituindo. Nas bocadas. Roubando, matando. Nesse mundo onde os pais hoje choram porque os seus filhos agora estão fazendo opções. As meninas estão amando outras meninas e querem casar com outras meninas, e os meninos estão amando outros meninos e estão querendo casar com outros meninos, sendo que Deus disse: não deitarás um homem com outro homem, e muito menos uma mulher com outra mulher. E você está nessa maior tranquilidade, dizendo que os tempos mudaram. Bem, os tempos podem ter mudado sim, mas Deus continua o mesmo, dizendo a mesma coisa. Deus não muda na palavra dele. O que ele disse está dito. Deus não muda. Nós somos indecisos nas coisas. Nós não sabemos da verdade. Deus é a verdade. Ele nunca vai mudar. O que ele disse está dito. E você está nessa tranquilidade, dizendo que está tudo bem, porque os tempos mudaram e hoje se pode ter essa opção também. Sim, para os homens sim, mas para Deus não. Deus não mudou.
e você está tranquilo. Passa minuto, passa hora, passa dia, passa mês e passa ano. Vai passando o tempo e vamos nos aproximando cada vez mais de Deus, do encontro com Ele, aonde na carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, diz, aonde todos nós iremos prestar conta dos nossos atos praticados aqui na terra, os bons e os maus. Nós iremos diante de Deus prestar conta dos nossos atos. Passa minuto, passa segundo, passa dia, passa semana, passa mês, passa ano, e cada dia mais o seu filho está se aproximando do grande dia. E você está nessa tranquilidade. Me desculpe eu usar esse exemplo, não, é só um exemplo para se entender. Quando aquela lama lá em Brumadinhos passou e pegou muitas pessoas de surpresa, ali foram pessoas que estavam em dia com Deus e outras em dívida com Deus. A lama não absolveu o pecado daqueles que estavam em pecado mortal. Porque lama não absolve pecado, só absolve pecado no confessionário. Passa dia, passa ano, e a lama poderá passar. E aonde está o teu filho? E é numa surpresa dessa que alguém entra, pega um revólver e detona na cabeça do outro. Passa dia, passa ano. Aonde está o teu filho? E vem de surpresa e vai embora. Vou repetir o que Santa Brígida falou. Eu não quero ter filhos condenados. Eu quero ter filhos santos. Eu quero ter filhos salvos. Eu quero ter filhos no céu. Filhas de Jerusalém, chorai por vossos filhos. Porque olha como está o seu filho, aonde está o seu filho. Mas agora eu vou ampliar. Aonde está o seu irmão? Aonde está o seu primo? Aonde está o seu tio? Aonde está a sua tia? Aonde está o seu pai? E aonde está a sua mãe? Filhos de Jerusalém. Chorai. O choro pior que existe não é o choro de ter perdido o filho, porque morreu, né? Porque todo mundo vai morrer. O choro pior é de saber, foi para o inferno. Esse é o maior choro. Condenou-se, não se salvou. Esse é o choro maior. Nunca mais verei o meu filho, nunca mais. Porque eu não tive tempo para criá-lo, não tive tempo para cuidar dele. Diz que Santo Afonso Maria de Ligório, ele conta que disse que tem filhos, que tinha um filho que tinha sido condenado à morte, à pena de morte. E na hora que ele estava sendo levado para morrer, ele dizia bem assim:
eu estou aqui hoje por culpa do meu pai e da minha mãe. Se eles tivessem cuidado de mim, eu não estaria aqui agora. Se eles tivessem tido tempo para cuidar de mim, eu não estaria aqui agora sendo condenado à morte. E xingando o pai e a mãe nos últimos momentos da vida dele, porque ele estava indo para ser morto, porque ele tinha feito muitas atrocidades, tinha matado muita gente. E não se tinha outra coisa a fazer senão tirar a vida dele. Ir para Jerusalém e ir para o Calvário é para na sexta-feira se ajoelhar e dizer: tem piedade do meu filho, Senhor. Tem piedade da minha filha, que nem de ti quer saber mais. Deu as costas. Nem hoje veio à missa. Estão perdidos, estão nas drogas, estão nas bebedeiras agora. Em vez de eles terem aproveitado esse momento para estar aqui, mas estão na praia, estão com os amigos dele, estão dividindo bebida de tudo quanto é jeito e drogas de qualquer jeito. Dá para chegar na sexta-feira da paixão com tanta tranquilidade assim, paz? Dá? Não dá? Nós temos que entrar nessa semana pedindo a Deus misericórdia sobre os nossos. Porque nenhum dos nossos podem se perder. Eu vou encerrar dizendo uma coisa. Na carta de São Paulo a Timóteo, ele diz assim, olha: explica a sã doutrina da igreja. Explica, ensina, Timóteo, fala. Não deixa o povo na ignorância. Agora são palavras minhas. Aí ele diz assim: porque no futuro as pessoas não suportarão a sã doutrina. Meus irmãos, nós estamos vivendo esse tempo. As pessoas não suportam mais a sã doutrina. As pessoas não suportam mais a palavra que salva. As pessoas não suportam mais a igreja. As pessoas não suportam mais os ensinamentos da igreja. As pessoas estão dizendo assim: eu não quero saber disso. Eles não entendem, eles não sabem nada. Deus não é assim. Deus não condena ninguém não. E não sei o quê. Deus me ama do jeito que eu sou. O que é que tem eu fazer isso? E tem aqueles que blasfemam contra a igreja e blasfemam contra Deus. Não suportam mais a sã doutrina. As pessoas estão na igreja e estão cometendo pecados, e pecados mortais, e elas estão tranquilas. Elas comungam, elas dizem que não tem problema, que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus não vai levar em conta esse pecado. Meus irmãos, Deus não vai levar em conta esse pecado. Claro que vai. Ele levou tão em conta esse pecado que ele morreu na cruz para nós não pecarmos mais. Mas como as pessoas não querem saber de Deus, elas não suportam a sã doutrina e elas ficam dizendo: eu vou fazer mesmo. Porque Deus é amor. E aí, pecado em cima de pecado. Esses são aqueles que vivem no pecado, acreditando numa tal misericórdia de Deus, dizendo que Deus não vai condenar e continuam no pecado. Aí os santos dizem assim: por causa dessa tal misericórdia, o inferno está cheio de pessoas. Por que o inferno está cheio de pessoas? Por causa da misericórdia. Porque as pessoas vivem dizendo que Deus é misericordioso e não mudam de vida. Continuam no pecado, dizendo que Deus é amor. Esse é um grupo. O segundo grupo é aqueles que dizem assim: eu não quero saber de Deus, não. Deus não existe.
E eu não quero saber de Deus não existe. Ah, porque os padres são isso, a igreja é aquilo. E ficam, e ficam, e ficam. Esses são aqueles que não acreditam em Deus, não acreditam no céu, não acreditam no inferno, não acreditam no purgatório, não acreditam na eternidade. E eles vivem dizendo, eu vou aproveitar agora. Fica esse povo aí querendo se intrometer na minha vida. E continuam acumulando, acumulando, acumulando e acumulando. Passa dia, passa hora, passa mês, passa ano. A lama passa por cima. O helicóptero cai. O carro bate. Tchuf. A pessoa cai de costa. Morre. Ela está dormindo, está no quarto, dormindo e não acorda mais. E morreu assim. E depois vem as palavras de consolo. Está no céu. Essa é a palavra de consolo. Está no céu. Descansou. Missa de 7º dia, 30º dia, depois de um ano, esquece. E nunca mais reza. E realmente não precisa mesmo, porque quem se condenou não tem mais como rezar, já foi. Passa segundo, passa minuto, passa hora, passa dia, passa semana, passa mês, passa ano, não se converte, não muda. Aonde está o seu filho? Aonde está seu esposo? Aonde está sua esposa? O seu primo está onde? E a prima também. E seu tio e sua tia? E sua vovó e a vovozinha, e o vovozinho está onde? E passa a lama. E não viveu como santo. E a oportunidade que Deus deu não quis. Vamos para Jerusalém, vamos para o Calvário com toda a esperança que ainda há chance. Ainda há esperança. Enquanto estiver vivo, há esperança. Não percam a esperança enquanto estiver vivo. Agora, meus irmãos, ter esperança depois que morreu, não dá mais. É enquanto está vivo. Vamos, entrar na Semana Santa com esse espírito, Agora, acaba essa missa, aí festa, música, dança, e futebol, e não sei o quê, aí esquece tudo. Não rezou, não fez nada. Passa segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano, e a lama passa por cima.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.